Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao Radar de Opinião. Aqui deixando bem claro que é um jornal express. Nós vamos informar, vamos falar, debater um pouco do que foi notícia durante a semana nos principais jornais no Brasil e no mundo. Então vamos dar aquela pescada naquelas informações ou que passaram despercebidas e que são bastante relevantes, né? Ou então aquela informação que bombou durante a semana. Lembrando a vocês que o Radar de Opinião ele vai ao ar toda semana no site TV Show, então é www.tvshow.com.br ou no canal multiplay.com.br e claro, nas principais plataformas das redes sociais como YouTube, IGTV, Facebook, e também estamos presentes nas principais plataformas de podcast toda semana, então vocês podem nos acompanhar, não tem desculpa, se não dá para ver, vai dar sim para nos ouvir. E essa semana vamos começar com um assunto que eu bato na tecla sempre e que foi bombástico e que ganhou aí as redes sociais, que ganhou os tabloides dos jornais e o mundo dos famosos e todo mundo se revoltou, que foi com a agressão do DJ Ives à sua ex-mulher. Então vocês imaginem agora, nós estamos no século XXI e esses agressores não param, matando as mulheres, o feminicídio aumenta, a agressão verbal, física, psicológica, e sempre estamos falando aqui, é muito difícil porque nós não estamos vivendo na pele daquela pessoa, daquela mulher que não tem às vezes um recurso para sair, para se proteger, ou às vezes pela pressão mesmo psicológica que o cara faz, você não vai arrumar ninguém, eu sou o único que sustento você, ninguém vai querer mulher casada ou com filho, e esse terror psicológico faz com que a mulher muitas vezes se submeta a estar abaixo de um agressor como esse. Mas essa mulher, a ex-esposa desse DJ safado, ela foi muito inteligente pelo fato de divulgar o que está acontecendo e não aceitar a agressão. É que a gente fala sempre, qualquer tipo de agressão não é justificada principalmente e não pode ser aceita. Primeiro vou pedir para vocês darem uma olhada aqui no vídeo da agressão. Ok, então vocês viram o tipo de covardia que esse canalha fez aí com essa mulher, o bebezinho ali do lado. Então é algo, chega a ser monstruoso, mas só que isso aí é uma realidade nos lares de milhões de mulheres no Brasil. Nós vemos todo dia a quantidade de morte, a quantidade de mulher agredida, a quantidade de violência que existe com o homem querendo dominar o ambiente, o homem achando que ainda existe, ainda vive na era das cavernas, e isso não é justificável. Agora olhem a justificativa do DJ. Então, isso era uma guerra de quinta pra cá, onde foi chamado pra mim uma viatura pra minha casa, porque eu estava sendo acusado de lesão corporal, que eu estava correndo no condomínio com a faca na mão. E isso, eu tenho como provar que eu não estava nem agredindo ninguém, nem correndo com faca na mão. A minha sorte é essa. E esses vídeos aí que tá sendo postando vídeo cortado. Então vocês estão vendo aí, né? Que não tem justificativa alguma. Não tinha nem que sequer ter a cara de pau de chegar e falar uma coisa dessa. No primeiro momento de tudo isso acontecer, já tem todas as provas possíveis. Um canalha como esse tem que estar preso. Agora, só alguns pontos que eu vou falar que aconteceu durante essa semana referente a ele, e foi muito pouco. E isso que sirva de lição para esses milhares de trogloditas que estão aí agredindo, matando, espancando as mulheres, as nossas mulheres, certo? Então presta atenção. E quando eu falo nossas mulheres, eu falo mãe, irmãs, vizinhas, conhecidas, filhas. Então todas essas mulheres estão sendo agredidas. Então preste atenção em algumas coisas que aconteceu que eu achei muito relevante, foi muito bom e ainda foi pouco. Então, primeiro, teve até um relato de um influencer
é o Gustavo Tubarão, inclusive é um mineirinho muito bacana, gosto bastante dele. Vocês podem estar acessando o Instagram dele, vocês vão ver vários vídeos muito legais que ele posta com a avó dele e tudo mais. E ele relatou que uma vez estava em um evento e que viu esse DJ, o DJ Ives, né, humilhando o segurança de uma forma tão agressiva que ele se sentiu mal e queria inclusive ir embora por ter presenciado aquela cena. Então você vê que quando surge uma agressão assim, dificilmente essa agressão é a primeira vez do agressor. Dificilmente estourou do nada, aconteceu aquilo e não vai acontecer mais ou não aconteceu antes. Isso já vem acontecendo. Isso é o caráter dele. E agredir, seja mulher, seja quem for, que ele acha que esteja abaixo dele, que acha que o dinheiro compra tudo ou qualquer coisa. Então é bom que tome na cara mesmo, mas você vê que já tem relatos de pessoas que viram a forma que ele age, que é uma pessoa agressiva, uma pessoa que precisa de controle, que vá se tratar, que leve ele para um manicômio, né? Que leve ele para uma prisão psicológica, que trate de doido, lá, porque não tem condição de uma pessoa dessa estar livre na rua. Então, alguns pontos que aconteceram essa semana referente a esse DJ por causa dessa agressão, eu separei alguns aqui. Primeiro, as músicas dele foram retiradas do Deezer e do Spotify. Parabéns a essas plataformas, tem que tirar e tirar mesmo. A gravadora que trabalha com ele, né, diz que já está revendo a relação entre ela, a gravadora, e o DJ. E que reveja realmente, porque às vezes, perdendo no bolso, às vezes o caráter volta. Às vezes o caráter volta, não, às vezes o caráter surge. Então quem sabe mexendo realmente no bolso, na popularidade de uma pessoa como essa, ele não vai repensar. Pensar 5 mil, 10 mil vezes antes de levantar a mão para uma mulher, levantar a mão para uma pessoa, levantar a voz. E vai ser uma pessoa mais educada, uma pessoa, talvez aquela educação que ele não teve quando criança, ou até teve, né? Que muitas vezes não é culpa dos pais, é do caráter mesmo, da formação do próprio indivíduo. Então aqui um dos pontos, a gravadora está revendo e que reveja realmente, que cancele o contrato com um babaca como esse. Diversos artistas do mundo da música, do entretenimento, se posicionaram contra isso aí, e tem que se posicionar mesmo. Ninguém deve aceitar ou apoiar ou ficar calado diante de uma agressão, seja ela de quem for. Nada justifica que a esposa dele tivesse provocado da maneira que fosse, saísse, fosse embora, ou que alguma coisa processa, faz alguma coisa, mas nada justifica uma agressão, nada justifica. E que isso fique claro para vocês, agressores que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Você pode ser um próximo a pagar pelos seus erros. Então aqui a Marília Mendonça, né, pediu para que todos os seus seguidores parassem de seguir o DJ Ives, né? E que parem mesmo, não só os seguidores da Marília Mendonça, qualquer um que esteja seguindo um troglodita como esse, que pare de seguir. Ele tem que sentir no bolso, tem que sentir na popularidade, tem que ser esquecido até que ele ressurja. Quem sabe que se irá ressurgir ou não, né? Um outro ponto, o cantor Xande de Avião, né, anunciou a demissão do DJ da sua empresa. Ótimo, muito bom, uma ótima decisão. Tá cheio de DJs aí muito bons e até melhores do que ele. Então nada mais justifica uma agressão e que, mais uma vez, perca tudo que ganhou, para que aprenda a se controlar, quem sabe, né, dessa forma. Também a Fly cancelou o lançamento de uma música que tinha feito com o DJ. Então aqui, mais uma vez, a popularidade dele vai caindo aos poucos, os contratos vão se encerrando, as parcerias vão finalizando, e isso é muito bom. O Multishow diz que não vai mais exibir nenhum vídeo desse agressor. Também vou dar os parabéns aqui para o Multishow, porque não deve mesmo exibir um agressor como esse, ou seja lá qual tipo de agressão ou agressor que seja, tem que realmente sentir, todos têm que se unir contra qualquer tipo de agressão. Aí teve uma coisa que eu achei muito curiosa e até interessante, e que não houve resposta do DJ, né? A campeã do UFC, a Cris Borg, inclusive desafiou o DJ para uma luta. Então, como ele gosta de bater em mulher, que ele fosse numa luta com a campeã do UFC. Mas por que ele não foi? Porque ele não vai agredir um homem, porque ele não aceita essa luta aí, já que ele é tão macho. Você viu como ele agrediu a esposa dele, quanto ele é macho, ali brabo, foi pra cima da mulher. Tá aí uma luta que eu gostaria muito de ver, e eu acredito que muita gente gostaria de ver essa luta. A campeã do UFC, a Cris Borg, desafiou aí o DJ para que vá bater em outra mulher, mas que seja nela, vamos lá. Mas ele se calou diante deste convite, que
seria tão maravilhoso. E por último, mas não menos importante, afinal eu acho que de todos os que eu falei é o mais importante, o DJ foi preso. Foi muito bom a decisão da juíza lá da cidade que determinou a prisão desse agressor. E nós sabemos que logo ele vai sair, que não vai ficar muito tempo na cadeia, mas que bom que foi preso, já é um primeiro passo. E que essas leis fossem mais duras para que um agressor como esse, eu já colocaria como tentativa de homicídio. Porque um agressor como esse tem que ficar muito tempo na cadeia, tem que perder vários direitos, o direito de ir e vir, que é um dos bens, que é o bem mais precioso da humanidade, né? Inclusive da nossa Constituição. Aí um agressor como esse foi preso, é um exemplo que sirva de exemplo para muitos outros, apesar que nós conhecemos muito bem a nossa Constituição, conhecemos as nossas leis, conhecemos as nossas leis que são tão fracas, né? E que infelizmente ele vai sair logo logo pela porta da frente e vai tocar a vida dele, mas que a sociedade não esqueça, que a mídia não esqueça, que o mundo do entretenimento não esqueça, principalmente as mulheres antes de se envolver com um cara como esse, e que ele sirva, que ele sinta na pele, que sinta no bolso, que sinta na mídia, que sinta na publicidade dele, para que ele nunca mais volte a levantar a mão contra uma mulher ou contra quem quer que seja. Então, precisávamos muito falar sobre isso. Talvez passaríamos um programa inteiro falando somente de agressores de mulheres aqui, ainda seria muito pouco, porque a cada dia que passa a agressão aumenta cada vez mais. E se não tivermos leis realmente duras, não tivermos leis pesadas, não tivermos decisões como a dessa juíza que coloque um canalha como esse atrás das grades, vai continuar de mal a pior. Mas que bom que foi alguns pontos positivos que aconteceu e que os outros que estão aí fora soltos achando que podem fazer o que quiserem, abram o olho e pensem 1000 vezes antes de agredir uma mulher, porque uma hora vai chegar, como eu já falei, uma hora vai chegar a sua vez. Ok, pessoal, vamos agora para mais uma informação que ganhou os olhos de todo o mundo essa semana, inclusive o meu, que eu fiquei ali, uma notícia agora, uma notícia boa, né? Então o bilionário Richard Branson inaugurou oficialmente a era do turismo espacial no último dia 11 de julho. Vocês vão ver aí um vídeo da aeronave subindo ao espaço. O voo aconteceu com um pouco de atraso devido ao tempo na região e partiu às 11h30 da manhã no Espaço Porto América, uma área privada de 70 quilômetros quadrados no estado do Novo México, nos Estados Unidos, né? O bilionário britânico estava a bordo da Virgin Space Ship, ao lado de mais 3 passageiros, mais o piloto. Então o bilionário de 70 anos de idade realizou um sonho aí de fazer o primeiro voo espacial turístico, né? E ele estava a bordo dessa aeronave que é feita inclusive pela sua própria empresa. E daqui uns dias, né, quem vai estar também indo ao espaço é o fundador da Amazon. O interessante é que o bilionário Richard Branson, né, ele passou a perna ali no fundador da Amazon, que queria ser o primeiro aí no espaço, nessa era de turismo espacial, né? O Jeff Bezos, que pretende agora no dia 20 de julho, né, fazer o seu primeiro voo também em uma outra aeronave da sua companhia. Então nós estamos vendo aí, quem tem dinheiro serão os primeiros, os bilionários do mundo afora aí estão sendo os primeiros a fazer esse passeio. Mas, gente, realmente, você já tem muito dinheiro, você já conseguiu conquistar tudo que você queria, você já fez tudo que você poderia fazer. É um valor bilionário que estão pagando para subirem ao espaço. Mas, poxa, é um sonho, é algo único, é uma viagem única e realmente, se eu não vou negar pra vocês, se eu tivesse muito dinheiro, o dinheiro que eles têm, eu também iria sem problema nenhum. Por mais que queiram criticar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Mas a tecnologia é fascinante, é a nova era espacial, é uma nova corrida agora pelo turismo espacial. Isso é uma evolução, é uma nova etapa da história da humanidade e é sensacional. Aí eu parabenizo a coragem, eu realmente tinha essa coragem, eu parabenizo realmente o investimento, a tecnologia e por ter feito um voo tão bem sucedido como vocês puderam ver, estão aqui de parabéns.
Então, esse aqui é o Radar de Opinião. Estamos falando dos assuntos que foram destaques durante a semana, apesar de ser um jornal express. É um jornal muito gostoso, é algo rápido, damos aquela pincelada lá nos assuntos que foram relevantes durante a semana. Você que não tem muito tempo, quer ficar bem inteirado, então você vem com a gente aqui no Radar de Opinião. Toda semana um programa novo, assuntos novos, assuntos relevantes e que foram destaques e que você precisava ouvir uma terceira opinião. E essa terceira opinião aqui é a minha. Então vamos lá. O que nós vimos essa semana também foi algo histórico, algo sensacional. E apesar de ser um ambiente trágico, um ambiente que não tem o que se comemorar, mas apesar da base ser muito dramático, o que eu estou falando aqui, dando essa enrolada toda, é do país Cuba, nosso país aqui próximo, nossos quase que vizinhos, né, que vivem uma repressão aí há muitos anos, com a família Castro, e antes deles também já vivia uma ditadura lascada. Então o povo cubano, por mais que algumas pessoas, principalmente simpatizantes de partidos de esquerda, elogiam o povo cubano por viverem sem precisar depender dos Estados Unidos, que inclusive é o maior embargo que os Estados Unidos já fez até hoje a um país que já dura mais de 40 anos. Então a gente vê alguns embargos em outros países como Irã, Iraque, Afeganistão e alguns que a gente vai principalmente no Oriente Médio, e que nunca durou tanto, vai e volta, existem negociações, mas com Cuba não, foi sempre ali ferrenho. O Obama já tinha pensado em tirar um pouco dos embargos de Cuba, não deu certo. O Biden também é simpatizante a essa ideia. Mas o que nós vimos esta semana foi algo inédito, algo histórico. O povo cubano indo para a rua dizer: eu não quero mais viver com repressão. O povo cubano, apesar de muita gente admirar e ser um país muito lindo, as pessoas não têm tecnologia, muitos não têm o que comer, não têm o que vestir, não podem comprar, ou não podem trabalhar, ou não têm onde trabalhar. Então é um país que, querendo ou não, também vive na miséria. Não tem como o país viver isoladamente. Nem países ditaduras, como é no caso da China, e países que são um pouco mais fechados, como mesmo a Rússia e alguns outros países do Oriente Médio, sempre existe parceria com outros países. Cuba não tem como viver sozinho. Apesar de todas as coisas boas que existem no país, a população sofre, e sofre muito. Não tem uma tecnologia, um bom celular, uma boa TV, uma boa internet, não tem. O povo vive. É como se você vai em Cuba, é como se você estivesse indo nos anos 60. Em outros países, aí no país da América Latina, nos anos 60. É um atraso muito grande. E o povo foi à rua reclamar porque não tem vacina realmente, não tem dinheiro, estão passando necessidade, e o povo cubano está acordando. E isso é muito importante, porque não tem mais que viver embaixo de ditadura. Temos que viver numa democracia. A democracia é o mais importante. Então, esse fato da população cubana já começar a ir às ruas, muitos foram presos, está tendo alguns conflitos com o governo ali, muitos serão presos ainda, e nós sabemos, se os conflitos continuarem, muitos serão mortos, como em vários países. Para que houvesse democracia hoje, muitos precisaram ser mortos no passado, serem presos no passado, desaparecerem. E infelizmente, para que comece a ser escrita uma nova história, para que comece a ser escrito a democracia cubana, que é tão importante, e eu torço muito. Muita gente eu vi alguns posts, principalmente de políticos ou pessoas de esquerda, ligadas à esquerda, né, no Brasil, criticando o povo cubano e falando inclusive que os Estados Unidos, como o governo cubano falou, que os Estados Unidos está ali financiando esses baderneiros. Gente, qualquer pessoa que conhece um pouco de história, qualquer pessoa que consegue ver o que está acontecendo no país vizinho, a gente sabe que Cuba é um país repressor. As pessoas sofrem num país como esse, não tem o direito de um cidadão que realmente deveria ter. Então eu não vou falar para você, tá achando ruim, vai para Cuba. Não vou falar isso, porque realmente é pior do que Cuba na nossa região, somente a Venezuela mesmo. Então, ou o Haiti ali, que está tudo pertinho. Então existem muitos países, lógico, numa situação
de violência muito grande, mas Cuba, a população cubana sofre há muito tempo e precisa agora realmente dar esse passo adiante, que é um país incrível, é um povo sensacional, e o povo cubano realmente merece essa liberdade, mesmo que tardia, mas antes tarde do que nunca. Então nós aqui do Radar de Opinião estamos torcendo para que um dia esse povo, o povo cubano, esse povo querido, nesse país maravilhoso, caribenho, lindo, que possa realmente viver uma democracia merecida. Estamos aqui torcendo para que tudo dê certo. Gente, eu tinha vários outros assuntos para falar para vocês essa semana, inclusive, como eu falei agora do Haiti, né? O presidente do Haiti foi assassinado em sua casa. Nós vimos essa semana também que repercutiu muito. O suposto assassino dele já foi preso, mas o Haiti é um outro país miserável que vive uma instabilidade política muito grande. O Brasil já ficou um tempo lá, o exército brasileiro, para tentar manter um pouco a paz ali no Haiti. Inclusive, quando se já estava ruim, imagina, já vivia uma repressão, uma violência. Veio um terremoto que acabou com milhares de pessoas, que acabou com o país inteiro. E o povo haitiano tentando se reerguer aos poucos, né? Tinha um presidente que estava no poder, porém as pessoas estavam reclamando que da forma que ele estava agindo, que ele estava se tornando quase que um ditador ali no país. Existiam muitos conflitos, muitos conflitos políticos, muitos conflitos mesmo do exército ali. E então o presidente, mas agora você imagina, se o presidente de um país foi morto, se o próprio presidente não tem segurança, o que dirá a população? Então você imagina só o quanto essa população do Haiti, que já é um povo sofrido com a falta de saneamento básico, falta de emprego, falta de comida, então já vive uma instabilidade política e uma violência sem tamanha. Nós estamos falando de um país aqui pertinho, né? Não podemos fechar os olhos para isso. Então, como eu estava falando, se o presidente, a autoridade máxima do país, que deveria ter a maior segurança, se ele não tem a segurança, então a população está entregue às traças. Acredito que a Organização das Nações Unidas deveria sim começar a intervir, começar a pensar o que fazer também referente ao Haiti. Então os países aqui da América Latina, do Caribe, da América do Sul estão vivendo momentos muito difíceis. Agora ainda mais com essa pandemia que deixou ainda o estado que já era grave, gravíssimo. Então, gente, vamos torcer para que realmente a estabilidade também desse governo, desse país, possa chegar num patamar em que a população possa se sentir mais seguro, que possa ter uma evolução também nesse país aí que é tão esquecido pelo mundo, né? Pessoal, esse foi o nosso Radar de Opinião dessa semana. Estaremos de volta semana que vem com mais diversos assuntos, seja na política, no entretenimento, no esporte, seja no que for, mas que foi interessante que nós olharmos e dizer, opa, vamos dar aquela pincelada e vamos comentar, vamos falar desse assunto. Espero vocês semana que vem aqui no Radar de Opinião, que é um programa feito com muito carinho, um programa curtinho, para não te cansar muito também, mas é um programa feito totalmente dedicado para você, com o máximo, eu juro para vocês, de imparcialidade possível. Então, espero vocês na próxima semana, continuem comigo no Radar de Opinião, no site TV Show, no canal Multiplay, nas principais plataformas de podcast. Tchau, eu sou Daniel Marques e isso aqui é o Radar de Opinião.